Continuando o vídeo da aula anterior, a gente chegou a fazer o corte, a espada e os detalhes, que posteriormente a gente vai aperfeiçoar esses detalhes com o tempo e deixando eles mais suaves, mas isso requer paciência. Agora a gente vai fazer a lâmina, ou melhor, o caimento da lâmina, não em si a lâmina ainda. E para isso a gente conta de novo com paquímetro. 1 centímetro de lâmina é um tamanho bom, conforme vocês podem ver. Faz essa medida de lâmina em toda a sua extensão. E a gente vai começar a marcar, fazer um friso que vai determinar o limite da lâmina. E desse limite a gente vai fazer o caimento de 45 graus para começar a fazer a lâmina propriamente dita. Existem várias maneiras de fazer isso, mas para isso eu vou usar a esmerilhadeira. A técnica é muito simples de se fazer com a esmerilhadeira. A pessoa tem que ter domínio da esmerilhadeira e começar a fazer devagar, segura a peça, apoia na peça e começa. Note que a pessoa tem que ter precisão, mão firme. Quando tiver pronto essa parte do sulco delimitador da lâmina, eu vou mostrar o resultado final. Então por agora é só quando estiver pronto, já com o sulco bem formado e ajustado, a gente volta para poder terminar de fazer a lâmina. Bom, agora a gente fez o sulco que vai delimitar a espada e a lâmina e vamos começar a trabalhar na queda da lâmina em 45 graus. Para isso a gente pode utilizar o moto-esmeril, pode utilizar a esmerilhadeira ou outras ferramentas, aí fica a critério de vocês. Eu gosto bastante de utilizar particularmente a esmerilhadeira. Então vamos começar a trabalhar com a queda da lâmina, uma vez que o sulco já foi formado. Então, começando a fazer já a queda da lâmina, a angulação vai ser ditada pela posição da esmerilhadeira em relação à chapa. É importante manter a mesma posição e a mesma angulação na hora que passar a esmerilhadeira, mesmo assim, porque esse ainda não é o processo final. A gente só vai devastar para poder fazer a inclinação, depois vem outro processo. Quando estiver pronto, a gente vai para outra etapa, que é a etapa da têmpera do metal, onde a gente vai deixar ele mais afiado. A têmpera, a gente vai utilizar esse forno modificado,
onde vai ser introduzida a peça em alta temperatura, controlado por essas chapas grossas de metal e a entrada de ar embaixo. E depois ele vai levar o choque térmico aqui, tá? Essa banheira tem alguns produtos químicos que ajudam a peça a ficar mais resistente. Então, bom, agora é só. A gente fez já a queda da lâmina. Vocês segurem a lâmina nesse sentido e olhem por cima para ver se a superfície, a queda dela está certa. Como se trata de uma espada e não de uma katana, o mesmo caimento que tem aqui vai ter que ter desse lado aqui, como o corte, o sulco que tem aqui, vai ter que espelhar para cá. Conforme a gente pode ver, a gente está trabalhando com uma chapa. Afasta um pouquinho só. Uma chapa de 6 milímetros de espessura, tá? Então, para a gente poder ver se está tudo correto, a gente vai medir o sulco. Para medir o sulco é muito simples. O paquímetro, quando você mexe, ele tem essa pontinha aqui. No meu caso está vermelha até, que fui eu que coloquei. E ela vai medir a profundidade do nosso sulco. Você fecha. E pode notar que ele tem 1 milímetro de profundidade, que vai ser aplicado 1 milímetro aqui no fundo, o que vai deixar um espaço entre sulcos de 4 milímetros, o que é um espaço considerável e bom. Mais do que isso, fica frágil. Menos pode até ser, mas eu costumo deixar 1 milímetro mesmo para cada sulco que eu faço, para deixar bem acentuado, dar oportunidade de botar escritas, fazer detalhes, fazer qualquer outro trabalho posterior. Então agora a gente vai iniciar o mesmo processo que fez desse lado, a gente vai repetir ele desse lado. Quando estiver pronto, eu mostro o resultado desses dois processos e aí a gente vai para a têmpera do material. Bom, agora a gente fez os dois lados, primeiro, o segundo. Como que aconteceu isso? A gente mostrou já pela medição da profundidade com o paquímetro. Se vocês se recordarem, foi 1 centímetro que a gente estipulou de lâmina, tanto aqui quanto aqui. E isso para poder elas ficarem se casando e ficar perfeita. A profundidade de 1 milímetro para cá, profundidade de 1 milímetro para cá, tá? Então, uma vez feito a queda da lâmina, a gente vai para fazer a têmpera. Um conselho: quando você estiver esmerilhando, se você notar, essa linha que ficou aqui, ela é proposital, ela serve como a sua linha guia para fazer a lâmina, para fazer a queda da sua lâmina, ó, tá? Depois ainda vai ser lixado essa queda de lâmina. E uma boa dica é você pegar ela e na hora que fizer, você olhar de frente. Então você vai ver aqui a lâmina, que no caso propositalmente foi deixado 1 milímetro, que ainda não vou fazer o fio da lâmina, por isso que tem 1 milímetro aqui, mas ambas estão com caimento igual, ambas estão corretas. Esse lado, na aula passada a gente aprendeu como que se faz, esse eu não fiz ainda e não fiz na peça toda, porque a gente vai levar a têmpera, então não justificaria eu fazer isso agora. A gente vai falar sobre recozimento e têmpera. Vamos fazer a primeira têmpera. O recozimento a gente vai fazer quando eu colocar uma serpente enrolada no cabo aqui
uma serpente de ferro maciço. Tem jeito? Tem. A gente vai aprender a fazer isso. E agora a gente está indo para a têmpera. Certo? Está saindo a nossa espada de um pedaço de metal bruto pego no ferro velho. E aos poucos ela está tomando forma. Obrigado. Bom, agora a gente vai dar seguimento ao processo de têmpera do material. A gente vai precisar para a têmpera um ácido bórico em pó, um pouco de óleo, um maçarico, luva de borracha, carvão e um local onde vai ocorrer a têmpera do material. Vai ser aqui. Bom, muita gente continua aqui. Muita gente acha ou prefere colocar ela direto em cima do carvão. Eu já não. Eu gosto de dispor ela acima do carvão um pouco e em volta conseguir a temperatura que eu desejo. Tá? Então a gente vai começar com isso da seguinte ordem. A gente vai utilizar primeiro o carvão, vai acender esse resto de carvão que está aqui, vai utilizar depois o carvão para atingir a temperatura que deseja. Depois eu explico para que essas duas tampas de ferro, para abafar um pouco, mas isso não é para agora. O que a gente quer é alta temperatura, então vai colocar o carvão e vai utilizar um pouco de óleo para poder facilitar o fogo se distribuir uniformemente. Detalhe, use uma quantia pequena de óleo, porque ele é tóxico ao queimar e para não dar muita fumaça. Então a gente vai iniciar aqui no processo. Vamos derramar o óleo sobre o carvão e vamos acender. Pode ser feito com gás? Pode. Pega o maçarico e põe lá para poder acender. Dando sequência, agora a gente acendeu já o fogo, onde a peça vai levar a têmpera. Eu aconselhei colocar um pouco de óleo, essa fumaça por causa do óleo. Se colocar muito óleo, sai bastante fumaça. Assim que o óleo for queimado, a fumaça ali vai ter diminuído. Indica que o óleo já foi consumido. Já coloquei o carvão. Lá dentro vocês já viram como é que é. Tem dois pilares onde a peça vai ser apoiada. Tem as duas tampas. A peça eu amarrei um pedaço de arame, uma solda MIG. Quem não conhece que é a MIG, eu vou mostrar o que é. Essa daqui é uma MIG. Peguei um pedaço de arame dela para amarrar na peça, porque vai ficar muito quente lá dentro. Usei um cooler para poder fazer o fogo pegar de maneira uniforme. E vamos usar agora, colocar ele lá dentro para poder dar o início ao processo. Como eu sei se deu certo ou não? Muito simples. Você testa o poder da peça aqui, por exemplo. Nessa máquina daqui, ó, que eu fiz, uma bigorna de 100 e poucos quilos, ela vai testar a rigidez do material. É lógico que não vai acontecer nada com isso, que isso daqui é aço macio. Mas você pode ver, tá, que ela provocou uma deformidade na peça. Vamos testar de novo. Então, depois a gente testa para ver se aumentou a resistência dela ou não.
Pelo jeito, pelo que já deu para perceber, esse daqui é um aço de ferro velho, um aço bem forte, provavelmente com alto teor de carbono. A gente vai diminuir o teor de carbono dele, mas não diminuir a dureza, utilizando o ácido bórico. E vamos controlar a temperatura dele com marcador de temperatura digital. Há duas formas de você saber o ponto de têmpera dele. A têmpera é um pouco complexa. Ela varia de acordo com o teor de carbono, tipo de material e o tempo que passa, dada a temperatura, e em um que ela vai ser imersa em água, água com sal, em óleo. Em óleo dá para poder fazer a chamada oxidação negra, muitas outras coisas. É uma parte muito extensa e muito discutível ainda. Então, como eu não sei ao certo que tipo de aço é esse, existe uma maneira da gente saber o ponto dele para poder ser imerso em água. Isso daqui é água com alguns produtos químicos. E o ponto dele é um vermelho cereja, entre o vivo e o cereja. Um vermelho cereja, mais ou menos, eu diria. E depois do vermelho cereja, a gente usa o ácido bórico e só depois ele vai levar o choque térmico. Então a gente agora vai fazer a medição aqui lá dentro. Esse heights quer dizer, ó, 500, ali, ó, 400, heights. Quer dizer, esse daqui mede até 420 graus. Um medidor acima disso é muito caro. Então ele serve como base para eu poder passo uma regra de 3, eu sei mais ou menos quanto está a temperatura aproximada lá dentro. Vamos introduzir a peça. Use a luva para não queimar a mão. Puxa o fio. Deixa o fio do lado de fora. Endireite a peça novamente. Tente buscar o melhor ponto para ela. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai abaixar uma das tampas. Uma das tampas. Tá? A gente vai abaixar essa tampa aqui e deixar a outra. Como a gente tem uma temperatura alta, deixar a outra aberta. E é ali que a gente vai trabalhar. Agora é esperar. Quando ficar pronto, a gente utiliza essa luva para pegar esse produto químico, ácido bórico, e colocar sobre a peça, para poder aumentar a resistência dela oxidativa e alterar as propriedades superficiais da peça. Por enquanto é só. Obrigado. Bom, agora que o fogo está aceso e a nossa espada está lá dentro no carvão, até atingir o ponto de têmpera. Vamos esperar mais um tempo. É importante notar que quando o metal passa da temperatura de 1600 graus, ele adquire a coloração branca. É assim que se faz o chamado aço rápido. Tá? Então agora a gente vai fazer a medição da temperatura e adicionar o ácido bórico, que está aqui. A temperatura.
Já tá, acusou aqui que tá bem elevada. Ela. Ok. Extrapolou o que o medidor mede. Vamos pegar aqui um pouco do ácido bórico e polvilhar. Por cima ele é bem fino. Vamos polvilhar ele por cima da lâmina. Note, nesse processo libera CO2, gás carbônico, porque ele retira o oxigênio do meio onde está. E a gente faz esse processo dos dois lados. Aguarda mais um tempo, deixa ele mais uns 5 minutinhos. Pode mostrar. Aguarda mais uns 5 minutinhos e repetimos o processo para o outro lado. Após isso, aí sim ele vai tomar o choque térmico, ok? Obrigado, vamos aguardar mais 5 minutos. Agora que a gente já colocou o ácido bórico de um lado, a gente vai virar o lado e repetir o processo, só que do outro lado. Alicate. Tá quente. Juntar o carvão de novo. Deixar mais 10 minutos. Polvilhar. Mais um pouco. Beleza. Bom, agora a gente vai aguardar, baixar a tampa e aguardar mais uns 15 minutos. E depois vamos adicionar mais carvão, aumentar a temperatura, quase duplicar a temperatura, para atingir o ponto de temperatura ideal para poder fazer o último passo. Bom, por hoje é isso. Obrigado. Bom, como pode notar, agora foi feito os dois lados da espada com ácido bórico. Usou-se o restante a metade do restante do saco de carvão, mais meio saco de carvão, para cobrir toda a espada. Embaixo está tendo o fogo, e isso para atingir a temperatura
desejada, que é a temperatura para poder deixar o metal bem resistente às intempéries climáticas e duro o suficiente para ter uma lâmina boa. Bom, dando sequência, obrigado. Eu vou medir a temperatura. Você pode ver pela temperatura aqui que está elevada. Está bem alta a temperatura, que é o ponto para a gente já fazer a nossa têmpera da lâmina. A lâmina se encontra debaixo ali do carvão, tá recoberta. Ela já foi tratada com ácido bórico. Agora a gente vai tirar a lâmina. Suporte para poder colocar a tampa. Vamos tirar a lâmina, amarrei um fio, que está realmente muito quente lá, para poder fazer produtos químicos, fazer bom, a tempera foi feita, agora apagar o fogo para poder aproveitar o carvão. Baixar a tampa para não deixar circular o oxigênio e assim eles vão voltar a pegar. Agora retirar a lâmina, dar sequência. Ao acabamento. Vamos lixar de novo. E ela está extremamente dura. Bom, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou explicar, vou terminar de fazer a espada e dar mais algumas dicas. E o recozimento, né? Que é para poder deixar o ferro no processo inverso, em vez de duro, mais maleável, onde vamos colocar uma serpente envolvendo ela, fazer o cabo e dar os acabamentos finais, as escrituras, os detalhes finais, polimento. Isso fica para depois. Por hoje é só, obrigado.